Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina, João 6, 41 a 51. Os judeus murmuravam então contra Jesus, porque ele dissera: Eu sou o pão descido do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu? Jesus lhes respondeu: Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ensinando aqui para os judeus, e os judeus não creem nele porque conheceram seus pais, porque o conheceram quando criança, quando adolescente, jovem, adulto. Como é que agora ele vem dizendo que é o pão descido do céu? Não compreendem o grande mistério de Deus? Não compreendem que em Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana? Mas Jesus deixa transparecer quando ele diz: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quando chama Deus de Pai. E esse último versículo do texto de hoje, ele é muito claro. Ele diz: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E esse versículo diz tanta coisa. Em primeiro lugar, ele está dizendo que o pão da vida eterna. Nós sabemos muito bem que o pão aqui simboliza o alimento, porque sem nos alimentarmos, qualquer pessoa que deixe de se alimentar, essa pessoa morre por inanição. Ela perde todas as forças, ela desfalece, morre. Jesus está querendo dizer aqui, falando de vida eterna, que o único alimento que permanece para a vida eterna é aquele que se alimentar dele, do pão que é ele. E ele diz mais: a minha carne. Essa minha carne aqui também tem vários significados. O primeiro, São João, que está narrando o evangelho que nós estamos orando com ele, ele começa o evangelho dizendo: No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. E tudo foi feito por meio dela, da palavra, e sem a palavra nada foi feito. E no versículo 16 do capítulo 1 ele diz: E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus está nos fazendo entender que desde o princípio, em Gênesis, quando o escritor sagrado narra a criação, ele diz que foi o poder da palavra que criou tudo. E essa palavra se faz carne, Jesus. Ou seja, quem se alimentar dessa palavra, a palavra de Jesus, de maneira especial os evangelhos. O Novo Testamento é para mais
clarificar mais ainda o Evangelho de Jesus, para ratificar, para muitas vezes esclarecer, para animar e para dizer que é possível viver, porque Atos dos Apóstolos, por exemplo, conta a narrativa dos primeiros cristãos que viveram o Evangelho do Senhor, que viveram essa palavra. Mas também quem come da minha carne é se alimentar da palavra de Deus, mas é também assimilar, aceitar e acolher o sacrifício de Jesus, que deu a sua carne em resgate de toda a humanidade. Deu a sua vida, deu-se a si mesmo, padeceu no nosso lugar. Foi morto, crucificado, morto e sepultado. Mas, como ele disse, ressuscitou no terceiro dia. O que é que Jesus está falando para nós hoje? O que é que ele está falando para você, para mim? Será que eu também sou incrédulo, como foram os contemporâneos de Jesus? Como foram seus conterrâneos? E pelo fato de terem conhecido José, Maria, seus pais, aspas, ou terem conhecido ainda criança e adolescente, como é que de uma hora para outra o filho do carpinteiro, ou o carpinteiro que também se tornou, vem com essas coisas de dizer que ele é o pão vivo descido do céu, que é ele que alimenta, que é se alimentando dele, seguindo a ele que tem vida eterna? Será que nós também somos assim? Ou se de fato tomamos posse dessa graça grandiosa de ter esse discernimento, esse entendimento de que Jesus é homem, mas é também Deus. Nele tem duas naturezas, porque se ele não fosse Deus, ele não teria poder sobre a natureza. Só Deus tem poder sobre a natureza. Ele não teria poder sobre a morte, só Deus tem poder sobre a morte. Ele não teria tantas palavras, com tanta sabedoria, com tanta eloquência. Ele não teria tanta bondade, tanta misericórdia em si. Ele não viveria tanto dom de si, porque ele é Deus, é homem, nascido de Maria, da Virgem Maria, mas concebido pelo Espírito Santo. E é ele, o Deus Todo-Poderoso, o único Salvador. Fora de Jesus não há redenção, não há salvação. Só nele, só nele. E nos entristece muitas vezes quando se vê disputas entre igrejas, quando se vê disputas entre crenças e não se procura conhecer, aprofundar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque só nele há salvação. Só em Jesus Cristo, só acolhendo a sua palavra, só, e aqui como ele diz, o meu corpo que é dado por vocês, dado na cruz para a remissão dos pecados de toda a humanidade, e todo aquele que acolher é salvo. Mas como é que nós podemos ser formados, ser orientados pelo seu Evangelho, pela sua palavra, que alimenta, que nos dá vida, que nos fortalece, nos revigora, nos dá sabedoria e discernimento para enfrentarmos todas as dificuldades da vida e irmos seguindo os seus passos, seguindo o seu Evangelho. Passamos então essa proposta, essa promessa, melhor dizendo, passamos essa promessa de seguirmos a Jesus, seguirmos seus passos, nos alimentarmos do seu corpo, nos alimentarmos da sua palavra, no seu corpo na Eucaristia, da sua palavra que nos forma, que nos orienta. Depois disso, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da sua devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.